Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Nós nos reunimos neste dia, neste quarto domingo da Páscoa, em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos membros, queridos ouvintes, hoje nós temos um dia, uma noite absurdamente quente aqui em Juruena e eu me dei a liberdade de desta vez transmitir a palavra de Deus a cada um e a cada uma de vocês sem a minha veste litúrgica, sem o talar, mas com a mesma importância, com a mesma preparação, com a mesma meditação feita anteriormente. Queridos irmãos e irmãs, quero acolhê-los e acolhê-las com as palavras que dão início a esta nova semana, onde diz: Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quero convidá-los e convidá-las para um pequeno momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós te damos graças porque podemos mais uma vez celebrar este culto, este momento de meditação em teu nome e também em tua presença. Como gostaríamos de estar juntos e juntas, como gostaríamos de poder abraçar-nos, infelizmente neste momento isto não ainda é possível, mas nós cremos e nós oramos para que em breve assim o possamos fazer. Amado e amada, amados irmãos, que Deus possa cuidá-los, que Deus possa orientá-los através da palavra bíblica. Amado Deus, cuide de cada um e cada uma que ouve esta palavra e que está conosco através da oração e da meditação. Isto é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós darmos continuidade a este momento de meditação, gostaria de lembrar a todos e a todas vocês que sim, nós sabemos, o estado do Mato Grosso liberou as celebrações, liberou a abertura das igrejas, porém, nós fazemos parte de um leque muito maior. Nós não somos apenas as comunidades em nossas localidades, nós não somos apenas a paróquia do Vale do Juruena, mas nós somos o Sino do Amazonas e nós somos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E como tais, nós vamos acatar as orientações de nossa igreja. Nós vamos, sim, ainda continuarmos neste tempo de distanciamento social. É isto que a igreja nos pede. Do contrário, mais uma vez, precisamos lembrar de que as pessoas responsáveis por qualquer eventualidade poderiam ser responsabilizadas, ou seja, a diretoria de nossa paróquia juntamente comigo. Então nós queremos ainda tomar essa atitude de orientação e de prevenção enquanto enfrentamos o Covid-19. Lembrando também que a ISLB toma essa postura por amor à vida. Esta é a postura de nossa igreja. E nesse sentido, queridos e amados irmãos,
também a palavra de hoje nos traz a orientação de Deus sobre os momentos de sofrimento e de dificuldades de nossa vida. Hoje nós temos como proposta, diante do lecionário de nossa igreja, o texto de Atos, mas nós já trabalhamos esse texto durante esta semana, Atos 2, nós já falamos dessa semana sobre esse texto, onde o texto nos mostra as atitudes das pessoas cristãs mediante as pessoas mais necessitadas de sua época. Mas o texto paralelo, que pode ser também trabalhado, meditado através do lecionário de nossa igreja, é a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 até 25. E eu quero fazer esta leitura. Ouçamos com atenção. Que lindo texto nós temos para o dia de hoje. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam este sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio de ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, quando eu li este texto durante a semana, me preparando também para escrever a minha pregação do dia de hoje, eu achei tão fantásticas essas palavras, principalmente pelo momento que hoje nós vivemos. Assim, nós queremos meditar, nós queremos profundamente colocar os nossos corações sob estas palavras de orientação. O texto que nós acabamos de ouvir parece ser um daqueles textos que dão razão a quem pensa que a fé cristã serve para justificar as dores e os sofrimentos. Parece um texto no qual as relações sociais injustas neste mundo são algo absolutamente normal. Um olhar superficial no texto pode facilmente querer encontrar argumentos para mostrar como a fé é usada para manter tudo como está.
Aguentem firme o sofrimento, aguentem, pois no céu terás recompensa. Mas será? Será que é somente isto que o texto de hoje nos propõe? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. O que Pedro escreve deve ser entendido dentro de seu contexto. Por isso nós vamos para o contexto de Pedro na época em que ele escreve estas palavras. Pedro oferece um forte estímulo, justamente para nós não fraquejarmos, para não perdermos a esperança e para não desanimarmos. Para não desanimarmos quando na vida nós passamos e temos que passar por momentos e situações difíceis. As pessoas, o povo que recebeu a carta de Pedro, são pessoas que abraçaram a fé cristã e que não tinham ligações com o povo de Israel. Elas foram tocadas pelo anúncio da graça que se destina a todas as pessoas, independente de sua origem. Mas, justo estas pessoas também experimentaram dificuldades na vivência da fé. A carta, as palavras de Pedro foram escritas numa situação e num momento de perseguição aos cristãos. Eles eram difamados, os cristãos eram caluniados e levados inclusive para os tribunais. Não era somente uma perseguição por causa de um roubo, devido a um assassinato ou por maldades cometidas. Mas eles eram perseguidos, presos, torturados e mortos por causa da vivência do Evangelho. Porque eles eram um povo de fé. Eles eram pessoas cristãs. Assim como eu, assim também como você. Imaginem se nós não pudéssemos nos reunir e tivéssemos que esconder a nossa fé. E caso fôssemos descobertos, seríamos presos, torturados e talvez até mortos. Não conseguimos imaginar isto, não é? É difícil, muito difícil de imaginar uma situação dessas. Mas foi neste contexto. Foi por isso que Pedro escreve essa carta. Ele escreve essa carta para encorajar os cristãos para que não abandonem a fé diante das perseguições. Podem olhar em suas Bíblias, versículo 5, Pedro 2, 19 a 25. Não se trata de aceitar e aguentar o sofrimento calado. Trata-se de não se deixar vencer pelo sofrimento que é imposto. Aquele sofrimento que é imposto injustamente. Vamos voltar mais um pouquinho novamente. O texto que nós tratamos hoje é o texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 25. Mas lá no início, no versículo 5, Pedro diz: fiquem corajosos e não abandonem a sua fé diante das perseguições. Quais será que são as nossas perseguições hoje? Quais será que são as dificuldades que nós vivemos hoje mediante o Evangelho?
Amados e amadas irmãs, quando o sofrimento é resultado de uma conduta que reflete o nosso seguimento ao Evangelho de Jesus, então, sejamos fortes. Sejamos fortes e não nos deixemos abater por nada e nem por ninguém. O versículo 20 deste texto nos diz: se vocês sofrem por terem feito o bem, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento, fiquem com paciência. Fiquem na paciência. Deus os abençoará por causa disso. Neste caminho no qual Pedro diz: aguentem com paciência, Jesus Cristo também é o nosso exemplo. Ele era inocente, Cristo era inocente, mas, mesmo inocente, Cristo foi morto injustamente. Entretanto, em sua morte também nós morremos. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado e morremos também para a maldade que reina neste mundo. É muito importante termos clareza, mediante a nossa fé, sobre isso. Assim, já não estamos mais sozinhos e sozinhas nas dores deste mundo, nas aflições deste mundo, mas bem pelo contrário. Se antes éramos como ovelhas que perderam o caminho, agora nós fomos trazidos de volta para seguir o pastor que cuida de nossa vida espiritual. Versículo 25. Podem acompanhar com as suas Bíblias. Fomos trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da nossa vida espiritual, mas também da nossa conduta. Pois vida espiritual tem a ver com conduta, tem a ver com o cuidado com a vida, o cuidado com o nosso próximo. Por isso nós ainda estamos em casa e não estamos agindo talvez de uma forma irresponsável, não sabemos. Nós não sabemos o que há de vir. Eu achei tão bonito esse texto, tão importante para este tempo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também ouvimos no Salmo 23. Nós também já falamos sobre este salmo em nossos vídeos, em nossas meditações. Nosso guia espiritual que nos cuida. E também, lembrando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bem mais fácil aceitar tudo da mão de Deus quando as coisas vão bem em nossas vidas. Quando tudo está legal, quando nós estamos rendendo, quando o nosso trabalho está bom, quando nossas colheitas vão bem, quando nós estamos bem de saúde, quando nós temos filhos e filhas abençoadas que não nos incomodam, que estão aí para um mundo melhor. Então nós achamos que tudo está bom, que Deus é o nosso guia, que Deus está conosco. Mas quando há sofrimento, costumamos dizer ou até mesmo pensar que Deus nos abandonou. Cadê? Onde está Deus? Cadê Ele? Por que Ele não acaba com essa pandemia de uma vez por todas? A passagem bíblica de hoje quer nos mostrar que, como Cristo, nós, pessoas cristãs, também podemos sofrer. E o sofrimento faz com que nós possamos evoluir, crescer na fé, crescer enquanto pessoa, crescer enquanto cristão e cristã.
mas também acreditar que como ele venceu o sofrimento, nós venceremos também. O sofrimento também é passageiro. Nós conseguimos vencê-lo quando nós estamos caminhando e quando nós temos Jesus Cristo conosco em nossas vidas e em nossos corações. Esta certeza, ela brota quando nós cremos verdadeiramente que Deus é o nosso único Senhor e Salvador, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e nosso único Salvador. No mundo passais por aflições, ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa maior esperança. E isso não se trata de diminuir as nossas dores ou de fazer de conta que não existem dores ou que não são importantes as dores deste mundo, mas trata-se de colocá-las em perspectiva certa. As dores, as dificuldades que nós vivemos hoje precisamos colocar em uma perspectiva correta. O que é isto? Elas resultam de uma vida com Jesus Cristo. Toda dificuldade também resulta da vida com Jesus Cristo e de não se deixar vencer por elas. As dificuldades, mais uma vez, amados e amadas irmãs, elas são passageiras. Com Jesus, em Jesus e por Jesus, nós temos um grande antídoto para combater os males que nos querem derrubar ou entristecer. Nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar abatidos e desanimados. O bom pastor cuida de nós e quer andar conosco e também nos proteger. Também naqueles dias em que nos sentimos sozinhos, em nosso ânimo, que muitas vezes está abatido, assim como eu muitas vezes me sinto. Quando preciso, quando é necessário, por um ato de cuidado, ficar enclausurada dentro de casa, sem poder fazer uma visita, sem poder realizar um culto, sem poder fazer um encontro de família, um estudo bíblico, bate o desânimo. Daniel está trabalhando o dia inteiro e eu fico aqui, sentada nesse escritório, caminhando dentro de casa e bate o desânimo. Mas aí nós lembramos que tudo tem um porquê e que o desânimo será vencido. Será vencido porque Cristo venceu a morte. Ele nos traz a salvação. Ele trouxe alegria e o dia de amanhã será de alegria também. Em nossos dias não é difícil nós encontrarmos pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas. Não é difícil, pois há tanta coisa que nos preocupa, tanta coisa que nos entristece, tantas coisas que nos deixam apreensivos, apreensivas e até mesmo com medo, com muito medo em vista do futuro. Alguns dias recebi uma ligação telefônica de minha mãe, pois no Rio Grande do Sul nós sabemos que a pandemia ela está muito mais avançada do que aqui. E minha mãe então começa a chorar e diz assim: eu tô com tanto medo. Digo, por quê? Porque às vezes eu fico pensando que talvez nós nunca mais vamos nos ver. Isto foi profundo. Foram palavras de incerteza. Eu até me emociono. Peço desculpas. Palavras em que nós não sabemos, nós não temos certeza do que há de vir no futuro. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. E então eu também lembro que logo, no próximo domingo, é Dia das Mães, por exemplo.
E então é muito oportuno lembrarmos as mulheres que nos falaram e nos ensinaram a respeito da fé, a fé que não se deixa abater. Sobre essas mulheres tão importantes em nossas vidas, que também têm as suas tristezas, as suas inseguranças em seus corações, mas que nos ensinaram muito sobre o que é ser uma pessoa cristã, o que é carregar uma fé cristã em seu coração, o que é ser uma pessoa de amor, uma pessoa justa. Então já antecipo, dê um forte abraço em sua mãe, por ela ser uma pessoa tão importante em sua vida. Amados e amadas irmãs, este texto foi um texto muito especial. Um texto que de fato pessoalmente mexeu comigo. Porque não é incomum que a gente também desanime mediante as dificuldades. Não é incomum que todos nós, pessoas cristãs, você que tem fé, você que sabe do amor de Deus por cada um de nós, não é incomum também nós desanimarmos e nós termos incertezas. Mas, no entanto, o Evangelho nos coloca outra vez de pé. Ele quer ser ânimo e quer ser estímulo em nossas vidas. É preciso que seguidores e seguidoras de Jesus Cristo estejam de prontidão. É preciso que nós estejamos à disposição renovada, com a disposição renovada, para lançar sempre a semente que traz vida nova, ânimo, perseverança, justiça e amor acima de tudo. Talvez muitos de vocês conheçam um hino onde o profeta grita e diz alto, e diz: tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se a tua voz arde em meu peito? A carta de Pedro é um convite à resistência. É um convite para ficarmos de pé, para não desanimarmos. E a passagem destacada para a pregação é como um bálsamo, gente. Pedro, com suas palavras, nos traz um bálsamo que alivia mentes e corações e renova as nossas forças para continuarmos lutando pelo Evangelho a cada novo dia. Não é como ópio para fazer esquecer ou para se enganar, não. Mas é auxílio do bom pastor para enfrentarmos juntos e juntas, de mãos dadas como uma lindíssima igreja e uma lindíssima comunidade, todas as adversidades do caminho com realismo. Precisamos ser realistas, mas também com muito ânimo, com ânimo que quer ser renovado a cada novo dia. Amém. Amados irmãos e irmãs, quando eu gravo essas meditações, estes cultos, que assim chamamos cultos online, eu sempre mando também para minha mãe, mando para minha sogra, mãe do Daniel, lá no Rio Grande do Sul. Mas hoje, assim, de uma forma muito breve, junto com vocês, minha querida paróquia do Vale do Juruena, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quero junto com vocês fazer uma pequena homenagem, pois hoje é dia 3 de maio, quarto domingo da Páscoa. 3 de maio é um dia muito especial porque é o aniversário da minha mãe. Hoje ela completa mais um ano de vida. Esta mulher tão guerreira,
que me ensinou a ser uma mulher tão forte, merece todo o amor do mundo. Por isso, querida mãe, junto com toda a paróquia que aqui me acolhe, eu quero desejar-te um feliz aniversário. Um ano novo cheio de bênçãos. Um ano novo no qual tu tenhas o mais importante da tua vida, que é a saúde. Saúde, amor e fé. Eu desejo que tu continue sendo essa mulher guerreira, lutadora, brincalhona, que tu sempre foi. Eu te amo muito e que tu tenhas um dia muito abençoado, junto com o pai, com o mano, com a avó e com o Borinhos. Assim, quero me despedir. Preciso ainda dizer, se às vezes tu sente insegurança, que talvez não nos veremos mais, não tenha medo, mas tenha fé. Em breve estaremos aí nos abraçando e sorrindo juntos e juntas. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, querida paróquia do Vale do Juruena, eu desejo um domingo abençoado por Deus. Um dia cheio de paz, um dia cheio de luz. Que Deus abençoe, que Deus proteja a cada um e a cada uma de nós hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus, o amado Pai, seja a nossa fonte de luz e de amor, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.